Olha, o Senhor permitindo nós estarmos aqui mais uma vez para falar da poderosa palavra dele, e aqui está ela. Hoje nós estaremos, pela misericórdia de Deus, falando a respeito de coragem. Essa foi a palavra que o Senhor determinou no meu espírito para poder a gente estar aqui falando. Coragem. Se é disso que você está precisando, o lugar é aqui e é agora, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, Ele ministrará essa palavra aos nossos corações. E a palavra de hoje ela está em Daniel 6, tá bom? Daniel 6. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração, consagrar este vídeo ao Senhor, consagrar as nossas vidas para Ele, tá bom? Vamos lá? Pai, nós queremos consagrar, Senhor, esse trabalho, este vídeo, Senhor, a Ti, Pai, e queremos também dizer para Ti que o nosso espírito está aqui pronto, Pai, o meu espírito está aqui pronto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer passar para nós neste dia, Senhor. Obrigada por essa pessoa que está me assistindo, eu consagro também a vida dela a Ti, Senhor, e tudo, Pai, que há em nós, bendiga o Teu santo nome, Pai. Obrigada porque nós temos o Senhor como nosso auxílio, como nosso amigo. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje, Pai. Com esse título, meu Deus, coragem, Pai, como ter coragem. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso esconderijo, Tu és a nossa rocha forte, mesmo nós sendo os pequenininhos Teus, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Nos instrui, Senhor, dentro da Tua palavra, Deus, para que nós possamos fazer uso dela, Pai, e ver os benefícios de poder administrar as nossas vidas dentro da Tua palavra. É isso, Senhor, que o nosso coração, neste momento, vem aqui para poder Te dizer. E diante de tudo, Pai, nós falamos para Ti que nós Te amamos e que não existe outro Deus além de Ti. Não existe outro Jesus além do Teu Filho. Não existe outro Espírito Santo além do Teu, Pai. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel nas nossas vidas. É em o nome de Jesus que nós te fazemos esta oração. Amém. Obrigado, Deus. Que coisa boa é falar com o nosso papai. Como eu falei, hoje nós estaremos lendo a respeito de coragem. Vamos ver aqui um homem que teve coragem, que nos inspira, que deixou, né, esse legado de coragem para nós. Nós não devemos nos abater, nos abalar com qualquer que seja a situação que tenha se levantado, que nós já tenhamos enfrentado, ou que estamos enfrentando. Nós não devemos temer, porque nós temos um Pai que não perde batalha. O nosso Deus, Ele não perde batalha. Aleluia! E Ele nos entrega no momento certo a vitória que nós precisamos. Não é a que nós queremos, tá? Temos que fazer essa... não podemos fazer essa comparação de que uma coisa é o que nós precisamos e outra é o que nós queremos. E muitas vezes esperamos o que queremos e não vemos, mas o que nós esperamos quando precisamos, isso sim o Pai nos entrega. Amém? Por isso que tem muita gente frustrada, porque muitas vezes quer receber de Deus aquilo que quer e não o que precisa. E Ele está sempre disposto e pronto para nos dar aquilo que nós precisamos. Vamos lá? Daniel, capítulo 6, diz assim, eu vou ler alguns versículos. Não dá para ler o capítulo todo, porque é grande, vamos ler alguns versículos. Diz assim o 14, ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Aqui a gente vê o rei Dario falando a respeito de
de um edito que ele mesmo tinha colocado. Só que ele tinha colocado esse edito exatamente já porque os colegas de Daniel, que também tinham o mesmo posto que Daniel, estavam no mesmo patamar de hierarquia do reinado, eles tiveram inveja de Daniel, tiveram ciúme de Daniel e começaram a crescer o olho porque viram que Daniel, ele tinha um espírito, como o versículo 3 diz, que o Daniel, ele se distinguia, quer dizer, ele tinha uma expressão maior diante de todos os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O versículo 3 do capítulo 6 diz isso. E ali eles que tentam achar uma falha em Daniel e não acham. E então eles vão, macomunam, né? Se fazem um acordo, se acordam para poder ir até o rei Dario, e pedir ao rei Dario que fizesse um edital que ninguém poderia durante 30 dias adorar outro Deus ou fazer nenhuma petição a nenhum homem ou a nenhum outro Deus que não fosse o próprio rei Dario. Só que o rei Dario já era afeiçoado a Daniel, porque Daniel era um homem que se destacava, como a gente mesmo já leu aqui. E aí vai o rei e põe esse edital, eu acredito que até por uma forma até de se enaltecer, né? Em achar que ninguém poderia pedir nada a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus, né? Vamos lá mais. E pela manhã cedo se levantou e foi, está no versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E aí a gente vê aqui que o rei, ele gostava, como eu já disse, de Daniel, né? E ali esses colegas dele, esses príncipes e presidentes, eles armam, né, uma maracutaia, vamos dizer assim, como falava o meu avô, eles armam, né, para poder tentar pegar Daniel, porque, como eu já disse, Daniel era um homem correto. E ali o rei manda chamar, né, a Daniel para poder Daniel ser jogado, né, na cova dos leões. Isso está no versículo 16. E ali Daniel é jogado. E o interessante é que mesmo que depois que sai esse edito do rei, dizendo que ninguém podia fazer nenhuma petição a outros deuses, Daniel continuou falando com Deus, continuou elevando seus pensamentos até Deus, o seu espírito até Deus, subjugando o seu corpo e a sua alma, subjugando o corpo, se ajoelhando e clamando a Deus, né? A palavra de Deus, a palavra de Deus aqui fala no capítulo 6, que ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Era uma forma dos judeus se entrarem no momento de oração, que eles oravam 3 vezes ao dia, né? E o interessante é que Daniel, ele não teve medo, porque a Bíblia fala que quando o rei mandou chamar, ele prontamente veio, né? E ele veio e ali foi jogado dentro daquela cova dos leões. Ele não teve medo, né? Ao contrário, ele esboçou coragem de continuar clamando ao Deus que ele servia. E o mais interessante é a gente ver esse rei que não comungava da mesma fé que Daniel, e no entanto, quando ele chega para poder chamar Daniel de manhã, o rei chegou triste. E aqui nesse capítulo fala que o rei não dormiu, o rei não quis comer, o rei não quis instrumentos de música naquela noite.
É como se ele estivesse fazendo um jejum, ele estava triste, porque ele gostava de Daniel, ele amava a maneira que Daniel se conduzia. Assim como nós hoje, muitas vezes somos admirados por uns, invejados por outros, outros se incomodam com a nossa maneira de ser, mas uma coisa é certa, não devemos deixar de ter a nossa coragem não para infringir e nem para atingir ninguém, mas para andar em retidão. E aquilo que Deus nos manda fazer, nós devemos fazer com coragem. Aleluia! Devemos fazer com amor, com zelo, com respeito, sabendo que o Deus que nos manda fazer algo, Ele nos guardará. E se preciso for, Ele nos livrará, seja de qualquer trapaça, seja de qualquer tramóia, seja de qualquer panelinha, o Senhor, Ele nos livra. Então não devemos ter medo, ao contrário, temos que ter coragem. A pessoa que anda em injustiça, a pessoa que anda praticando a justiça, anda praticando retidão, queridos, não pode temer ao ser humano ao invés de temer a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente faz o que é certo, o que é justo e o que é reto. Logo então não iremos infringir e nem atingir ninguém. Então, se eu estou temendo a Deus, eu não vou fazer mal a ninguém. Aleluia! E ainda que alguém se coloque contrário à minha maneira justa de ser, Deus, o Pai, nos justificará. Não devemos ter medo, temos que agir com coragem, porque eu e você temos um Pai que garante aquilo que Ele fala, aquilo que Ele nos manda fazer. Aleluia! Seja lá qual for a situação que você está passando, que você está enfrentando, aleluia, não temas, não temas, aleluia, porque Deus, Ele está com você. Deus, Ele está com você para te livrar, para te sarar, aleluia, para te acolher, para te ajudar naquilo que você precisa. Ele não é um pai que abandona, ele não é um amigo que abandona, ele é fiel. Ele diz na palavra dele que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela mesma amamentou, ele não esquecerá de nós. Creia nessas palavras. E aí no finalzinho, só para poder a gente encerrar, no versículo 26, 27 e 28 diz assim, ó. Do 25 diz assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, observa bem, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Nesse tempo aqui, Deus tinha dado muitas terras para eles. Eles tinham tomado muitas terras. Veja que quando ele diz, por acaso, o Deus vivo, o Deus dos céus, a quem você teme, foi capaz de te livrar, ali é porque ele já sabia, queridos, um pouco de quem era Deus. Ele não era judeu, ele não tinha a crença dele voltada para Deus, mas ele via a maneira de como Daniel se conduzia. Ei, as pessoas olham a maneira que eu e você nos conduzimos. As pessoas observam, estão sempre observando como é que eu e você nos comportamos, o que é que nós falamos. E não é só para nos apontar, mas também até para querer viver aquilo que eu e você vivemos. Aleluia! E como filhos da luz e como verdadeiros cristãos, nós temos que nos ponderar, temos que nos analisar para não escandalizar o nome de Deus. Temos que vou repetir, temos que nos analisarmos para não escandalizarmos o nome de Deus. Não, olha aí ao cristão, que o povo aponta mesmo.
Aleluia! E às vezes, queridos, eles estão nos apontando, é uma maneira de Deus permitir que a gente vá se consertando enquanto os apontamentos vêm. Aleluia! Mas nós não devemos baixar a cabeça. Devemos continuar tendo coragem de recomeçar, admitir quando erramos, pedir perdão e continuar alcançando, andando segundo a graça e a misericórdia de Deus. Vamos lá. Aí o rei Dario, ele passa um edito, ele escreve um edito e passa isso: ó, paz vos seja multiplicada, no final do 25. Aí o 26 diz, ó, da minha parte, Dario falou, ele escreveu, né? Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, olha aí, os homens tremam e temam, quer dizer, tremer e temer perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece o seu reino. Não se pode destruir o seu domínio até o fim. Que coisa mais linda de se ouvir uma pessoa declarar uma sentença dessa, um edito desse, em relação a um Deus que ele mal ouvia falar, né? Porque aqui, nesse tempo aqui, Deus estava, como eu já disse, Deus tinha dado muitos reinados, muitas terras para Dario, né? Já não existia mais Nabucodonosor, já não existia mais o filho de Nabucodonosor, né? Agora era Dario quem tava reinando na Babilônia, né? E aí agora vem este homem e fala dessa forma, ele descreve Deus dessa forma. Aleluia. E Daniel continuava lá. Aleluia, sem ter medo, sem temer aos homens. Aleluia. Mas tendo coragem de exercer a sua fé, tendo coragem de clamar a Deus, sabe, sem se envergonhar da fé que ele tinha. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Às vezes eu ouço até as pessoas falarem assim, ai, é um cristão 007. Por quê? Porque ninguém conhece ele. Outros acham que ser cristão é não na maneira de dar frutos, né? Mas é na aparência, como se para ser cristão precisasse ser isso ou aquilo e não os frutos. Aleluia! De nada adianta eu estar com uma capa de cristão e na hora que eu começar a falar, minha língua seja para ferir, seja para fofocar, seja para injustiçar, né? As minhas mãos, que ao invés de ajudar, seja para atrapalhar. Os braços que Deus me deu, ao invés de ser para abraçar, ser para afastar. Aleluia! Então temos que estar decentemente por fora e principalmente por dentro. Aleluia! Temos que estar com as nossas práticas, como diz lá a palavra de Deus em Efésios, né? Devemos estar com as nossas práticas, os nossos frutos do Espírito, Gálatas, os frutos do Espírito exposto, né? Praticando, né? Não praticar para poder enganar, mas porque é da minha essência ser manso, ser tolerante, ter paz, ser benigno, ser justo. Aleluia. Isso são as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de si. Aleluia, glória a Deus, e não devemos nos amedrontar. Aleluia, quando nós viermos a errar, porque disso ou daquilo, não, queridos, nós somos suscetíveis a erros. Mas o que nós não podemos é continuar errando, mas confessar, se preciso for pedir perdão
aleluia, sejam nossos semelhantes e também a Deus, até porque não adianta eu ir a Deus pedir perdão sem ter pedido antes para o meu semelhante. Admitir nossas falhas e continuar como verdadeiros cristãos. Aqui, Daniel, ele não teve de que pedir perdão, porque como ele disse, olha, eu fui achado reto, justo diante de Deus e não foi achado falha diante de mim. E nem diante de ti, rei. Eu não pequei contra ti. Então, que nós possamos andar desta forma, destemidos, não para afrontar ou para se esnobar, não, essas coisas não. Aleluia, mas sendo os verdadeiros cristãos, assim como Cristo nos ensinou a andar. E olha o último versículo o 28, que diz assim, ó, do mesmo capítulo 6, diz assim, ó, este Daniel ainda faz parte do edito do rei Dario. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha a importância de andar em retidão, de não ter medo, aleluia. Ao contrário, continuar tendo coragem para exercer a sua fé, aleluia, aquilo que Deus nos manda fazer, seja aonde a gente estiver. Está dizendo que ele prosperou, quer dizer, ele cresceu, ele continuou, ele já veio desde o reinado de Nabucodonosor, passou pelo filho de Nabucodonosor, veio pelo reinado de Dario e ainda entrou no reinado de Ciro, como um homem próspero, como aquele que não se envergonhou de ter a sua fé, de confessar, de professar a sua fé, como aquele que não se acovardou, mas ao contrário teve coragem de exercer a sua fé, porque ele sabia em quem ele cria. E essa foi a palavra que o Senhor depositou no meu espírito para poder vir estar aqui falando. E eu tenho certeza que o Senhor falou contigo e que o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar melhor essa palavra ao teu coração. Não tenha medo, não tenha medo de que seja lá o que for que esteja diante de você. Saiba que no momento certo, o Senhor fará aquilo que você precisa. Assim como naquele momento em que Daniel foi jogado na cova daqueles leões, o que Daniel precisava era de receber o livramento de Deus, e ele assim recebeu. E não fique pasmado, não fique parado, não fique parada diante das situações, porque o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, ele fará aquilo que nós precisamos no tempo oportuno, quer dizer, no tempo certo, tá bom? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Tchau.